Brasil República, República Velha, movimentos sociais, guerras, revoltas, levantes, greves, enfim, tudo que é movimento social que aconteceu aí nesse período de 1889 até 1930, chamada República Velha. Nas aulas passadas, nós vimos revoltas que aconteceram no campo, como o banditismo ou o cangaço e também a Guerra de Canudos. Depois fomos para a cidade, o Rio de Janeiro, onde vimos a revolta da vacina e a revolta da chibata. Agora nós vamos continuar na cidade e vamos falar das greves, as greves operárias de influência anarquista e depois de 1917 influência socialista, comunista. E também vamos falar do movimento tenentista, que foi um movimento de dentro do exército, ok? Então, um período conturbado, a história do Brasil é cheia de conturbações, desde a independência, passando pela República, passando pela República Velha, depois a República de Vargas, né, a Era Vargas, depois, durante todo o período democrático, a ditadura, enfim, a história do Brasil é cheia de tensões sociais e não poderia deixar de ser diferente, né, uma vez que esse é um dos países mais desiguais do mundo. Então, quanto mais desigual é um país, mais conflitos sociais ele vai ter. Ainda mais em períodos de profundas transformações, como foi a República Velha. Tá? Muita coisa está mudando, as cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Elas estão crescendo populacionalmente. O Brasil tá surgindo pela primeira vez em sua história, tá? Uma classe média urbana, uma classe média que está ligada às atividades comerciais, aos serviços, à indústria, tá? Tudo isso é novidade no Brasil, né? O Brasil era basicamente uma fazendona, onde você tem poucos proprietários de fazendas de café e um grosso de uma mão de obra que era escrava, né? E continuou é, sendo substituída ali tanto por imigrantes pobres vindos da Europa, como pelas classes populares do Brasil, que se amontoaram nas cidades e tem tudo aquilo que a gente viu na revolta da vacina, em Canudos. Então, tensão social para tudo que é lado ao longo da nossa história e no presente momento. Então vamos dar uma olhada aí, primeiro nas greves, e depois no movimento tenentista. Bom, o movimento operário, gente. O que é o operário? O operário é a classe, né, dos trabalhadores das fábricas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. Todas as cidades que têm fábricas, elas têm operários, tá? Então, como o grosso das fábricas se concentram em São Paulo, nesse momento, o movimento operário vai ser muito forte na cidade de São Paulo, tá? E quem que são esses operários, gente? São pessoas das classes baixas, normalmente, que foram trabalhar nessas fábricas à medida que novas oportunidades de vida apareceram, né? Então, a gente viu que quando acabou a escravidão, muita gente ficou na rua, muita gente ficou sem emprego, chegaram novos imigrantes para tentar a vida, e à medida que São Paulo foi crescendo, né, com um pouquinho, tá? São os surtos industriais que a gente falou nas aulas passadas, né? Foi uma nova classe de trabalhadores foi exigida para trabalhar nessas fábricas, né? De têxteis, não eram grandes indústrias, mas fábricas de têxteis, de sapatos, tá? E essa classe operária, então era o povão misturado ali, né? Então você tem, por exemplo, imigrantes portugueses, espanhóis ou italianos, tá? E ao mesmo tempo também aqueles caras, os filhos dos caras que trabalhavam que eram escravos, né, no período da escravidão. Então, e essas classes elas vão se amontoando nessas fábricas
e não tem absolutamente nenhum tipo de regimento de trabalho, tá? Hoje em dia a gente fala, né? Quer dizer, falava até pouco tempo, carteira assinada, descanso semanal, né? Hoje você descansa de sábado e domingo. Hoje você tem férias remuneradas, por exemplo, né? Carteira de trabalho, quer dizer, tudo isso está em extinção atualmente, né? Mas até pouco tempo você tinha essa segurança social. Isso não apareceu do nada, tá? Isso foi fruto de intensas lutas sociais acontecidas nos primeiros anos dos movimentos operários, tá? Isso vai sendo concretizado ao longo das décadas, né? Com Vargas, depois com Juscelino, João Goulart, tá? Então as coisas não aparecem do nada. Muitas pessoas morreram, entraram em conflito para garantir certos direitos. Então a gente tem aí uma imagem do movimento operário, tá? Essa classe, ó, aí a bandeirona preta aí é a bandeirona do anarquismo, tá? Então, sinal de influência de ideologias estrangeiras, tá? Trazidas por imigrantes, no movimento dos trabalhadores. E é claro que faz todo sentido essas ideologias para os operários, uma vez que a classe trabalhadora da cidade de São Paulo não é muito diferente da classe trabalhadora da cidade de Londres, que não é muito diferente da classe trabalhadora de Buenos Aires, que não é muito diferente da classe trabalhadora de Paris, tá? Então, ou de Roma que seja, todas as classes trabalhadoras elas têm um elemento comum, que é a reivindicação por melhores condições de salário, de saúde, de direitos, tá? E esses movimentos, eles aconteciam principalmente a partir de greves, né, paralisações, para forçar negociações com a classe patronal, que são os patrões, os donos das fábricas, né? Então, o anarquismo, especialmente, ele era um movimento, a ideologia anarquista, ela era no seu fundamento revolucionário. Ela propunha uma transformação radical do ser humano e da sociedade, né? No seu princípio, ela defendia o fim do Estado, né? Então, para a sociedade ideal anarquista, não tem Estado. Para que eu vou ter um Estado? Porque para a sociedade ideal do anarquismo, todas as pessoas estão num nível elevado de consciência e onde elas podem se respeitar e onde as trocas, a economia, a produção da riqueza, ela é distribuída igualitariamente, tá? Então, uma sociedade que tem recursos, onde todo mundo tem alimento, moradia, etc., ela é pacífica, ela não precisa ter um Estado para controlar ela, porque todo mundo está num estado mais elevado de consciência e de civilização. Então, o anarquismo, no seu princípio, defendia isso, claro que não de um dia para o outro, né? E ele pressupunha também democracia direta, tá? Então, o anarquismo defendia democracia direta. Pô, o que é democracia direta? Democracia direta é exatamente o que não acontecia, ao contrário do que acontecia na República Velha. Vocês lembram que a gente viu lá voto de cabresto, coronelismo, mandonismo, etc, etc, e que o voto era aberto. Então, você votava na democracia indireta, você vota em representantes, tá? Então você vota num cara, por exemplo, num deputado, e esse deputado, ele está lá te representando na Câmara dos Deputados, né? Você elege um senador que está te representando lá no Senado, né? É, Na democracia direta, você tem maior participação política no seu município, tá? No local que você vive, né? Então, todas as decisões da cidade ou do seu bairro, elas passam por uma votação, tá? Então tem plebiscito a todo momento, né? O bairro quer isso ou quer aquilo? Quer que tenha a coleta de lixo seja feita em tal dia ou naquele dia?
quem é a favor de sim, quem é a favor de não. Tá? Então tem plebiscito para todas as decisões e tudo é feito com base no voto direto para resolver os problemas locais. Então não precisa passar por uma Câmara dos Deputados para depois voltar lá para o município, né? Vamos decidir aqui mesmo, vamos decidir entre a gente, vamos se auto-organizar, se autogestionar aqui e a gente faz a votação, tá? Então é mais direto. O anarquismo ele propunha também, no seu princípio, o fim da propriedade privada dos meios de produção. Né? O que significa isso? Significa que os meios de produção, que são as fábricas e as indústrias, tudo que gera a riqueza de um país, a produção da riqueza de um país, ela deve ficar na mão dos próprios trabalhadores, tá? Ela não pode ter um dono específico, porque quem trabalha mesmo são os trabalhadores, né? São os operários que estão nessa fábrica no dia a dia, né? Seus filhos, suas mulheres, está todo mundo lá trabalhando. Então, esses caras é que sabem gestionar os meios de produção e o trabalho, operacionalizar o trabalho lá. Só que a riqueza não volta para eles, ela fica na mão do patrão e o patrão concentra todo o lucro da riqueza nas mãos dele e não repassa para o operário, né, que tem que ir lá trabalhar 18 horas por dia para ter um salário ridículo. Né? Então, fim da propriedade privada dos meios de produção. O anarquismo ele defendia também a igualdade social, né? Igualdade social entre homens, mulheres, pobres e ricos. Não haveria distinção de classe, tá? Porque você não tem nem pobreza extrema e nem riqueza extrema. Você tem uma sociedade equilibrada, igualitária, onde todo mundo tem o básico e mais do que o básico, onde todo mundo tem dignidade, né? Alimento, todo mundo tem moradia, todo mundo tem direito a lazer, todo mundo tem direito a ter tempo livre, tá? Então isso é igualdade social e acesso aos lugares, né? O anarquismo defende muito a liberdade de ir e vir sem muitas fronteiras, né? O anarquismo ele defende inclusive em algumas correntes o fim dos estados nacionais. Para que tem país? Né? Para que diferenciar Brasil de Argentina, Estados Unidos, México? O mundo, as fronteiras não são naturais, né? Elas são criações do homem que servem para controlar, para exercer um grupo exercer poder sobre o outro, tá? Então, os anarquistas são meio contra também fronteiras, tá? Então, igualdade social e entre homens e mulheres também, tá? Essa discussão de gênero e que a gente está debatendo até hoje, né? Porque é um problema de fato. Os anarquistas já resolveram isso há muito tempo, tá? E os anarquistas eles também são contrários a organismos de representação, né? Como parlamento, partido. Essas formas de organização elas não são muito diretas e os anarquistas gostam de democracia direta, ou seja, o próprio povo vai lá, se organiza em comitês e decide e vota ali conforme o momento, tá? Nada de parlamento, partido, onde caras, né, homens vão lá, se dizem representantes do povo, se dizem representantes dos homens comuns, mas chegam lá e eles mesmos ficam fazendo jogos e alianças entre os poderosos ali e não representam nada do povo, tá? E por fim, o movimento operário defendia a organização autônoma dos trabalhadores em seus locais de trabalho, né? Ou seja, os trabalhadores se auto-organizam, não tem esse papel não tem essa função do gerente ficar mandando quem faz o que, quem faz ali. Os próprios trabalhadores eles se autogestionam ali conforme as necessidades, né? Não precisa ter alguém lá para dizer o que você deve fazer. Tá? Então esses são alguns princípios do anarquismo que teve muito sucesso na Itália, na Alemanha, na Europa em geral, no século XIX, que é quando surge essa ideologia, e no século XX, no começo do século XX. Né? Aqui a gente teve, por exemplo, um grande anarquista foi o Frederico Léon Roth.
né, que foi um tipógrafo, jornalista, arquivista, propagandista e um dos mais famosos anarquistas brasileiros, né? E o anarquista gosta muito de escrever também, escreveu vários jornais para difundir as suas ideias, fazer suas críticas ao sistema de trabalho e exerceu diferentes funções, tá? Na organização dos trabalhadores, tá? Atuou muito na imprensa. Então esse é um nome importante, Edgar Frederico de Roth, né? E olha aqui mais uma imagem do movimento operário. Isso aqui foi a greve de 17, foi a greve geral, que foi o estopim do movimento operário. Foi um momento de grande mobilização, onde trabalhadores de São Paulo conseguiram se mobilizar, se articular, tá? E ainda somaram com outros lugares, tá? Outras entidades trabalhadoras do litoral também aderiram a essa grande greve em 17, que paralisou as ruas, foi em junho de 17, né? E começou nessas fábricas têxteis que eu tinha falado, e ele vai também para os trabalhadores da zona portuária e do interior também do estado de São Paulo. Então abrangeu ali cerca de 50 mil trabalhadores, que é muita coisa para 1917. E o que essa mobilização queria, gente? Queriam coisas como, em primeiro lugar, aumento de salários. Tá? Salário é fundamental para a sobrevivência. Então tem que ter um salário digno e os anarquistas exigiam esse movimento operário, que tinha presença de anarquistas, mas não era só de anarquistas. Tá? Queriam aumento de salários e queriam a proibição do trabalho infantil. Isso é crucial também, né? Hoje pra gente parece uma coisa meio natural, né? Pô, trabalho infantil é errado, né? Mas para aquela época não, né? Aquela época não tinha nenhuma legislação. Então as crianças aos 8 anos iam acompanhar os pais e as mães no trabalho, mesmo porque não tinham onde deixar, né? Então a criança ficava lá e elas limpavam as máquinas, né? Igual a Revolução Industrial que a gente viu, né? Nas aulas de Revolução Industrial. Proibição de trabalho infantil, né? Então, exigência. Jornada de 8 horas, olha aí, né? Hoje a jornada é 8 horas, né? Quer dizer, hoje em dia hoje em dia pode ser 10, 12, né? Mas jornada de 8 horas, né? Mais do que isso, a exploração do trabalho e o homem. Por que 8 horas? Porque 8 horas é um terço do dia, né? Então, o dia tem 24 horas. 8 horas no trabalho, bicho, você tem que dormir 8 horas também, né? Então já são 16. E às 8 horas o que você faz? Né? Além de você se deslocar do trabalho para ir, depois para voltar, o tempo que você usa para se alimentar, para fazer sua higiene básica, não sobra muito tempo para fazer as coisas que realmente importam, né, para você, que é o seu lazer, o seu descanso, sua arte, sua criatividade, seu trabalho intelectual, sua cultura, né? Exercer a cultura, o lazer, o esporte, a sociabilidade com os amigos, tudo isso faz parte da vida, tá? Isso é fundamental. Se você não tem tempo para isso, a sua vida é praticamente uma vida infeliz, de escravo, tá? E isso não pode acontecer. Então, os anarquistas estão falando, ó, 8 horas aí de trabalho, porque o resto a gente tem que usar para as coisas importantes da vida, que é o lazer, a saúde, o esporte, tudo mais, tá? Então, reivindicações, tá? Essas reivindicações, elas não vão ser atendidas de imediato, não, tá? Isso aí vai ser conquistado, principalmente algumas coisas durante o governo Vargas, né? Getúlio Vargas, e depois ao longo dos anos 50 e 60, tá? E outras coisas só depois de 1988, que é a nossa última Constituição, tá? E então o movimento operário é isso, gente. Beleza? Na próxima aula aí a gente vai falar do tenentismo, o movimento tenentista, importante também. Um abraço.